Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Como é maravilhoso. Mais um dia, mais um presente do Senhor, para que nós possamos viver, para que nós agradecer, para que nós possamos contemplar. Hoje eu já te chamo para você contemplar esse dia de uma forma toda especial, de uma forma que você observe tudo que nele existe foi feito com muito amor para mim e para você. Que tudo que Deus fez e preparou hoje tem a sua assinatura, tem o seu dom perfeito, o amor. O amor para providenciar o melhor para mim e para você. E a gente vem conversando, ministrando, pegando na tua mão e falando que a cada amanhecer você entregue as primícias do dia a Ele, que é merecedor de tudo. E eu já quero que isso já esteja dentro do teu coração. Entregar as primícias ao Senhor, mesmo em meio à dificuldade e às lutas. Nesse exponencial, a nossa intenção é te ativar coisas que talvez você nunca tenha pensado. É ativar aquelas áreas que não estão funcionando ainda perfeitamente para você. E todas as áreas, tá? Assim como Jesus ministrou, assim como Jesus nos ensinou. E assim nós vamos nos espelharmos em Jesus e aprender com Ele. E o povo de Deus precisa crescer. O povo de Deus precisa crescer. Sim, você precisa crescer. Por quê? Porque através desse crescimento, você vai estar fazendo as coisas que Deus quer que você faça, que precisa você fazer para você avançar. Nós estamos liberando todos os dias, eu vou falar assim, poderosas chaves. Poderosas chaves. Porque às vezes você quer que seu problema seja resolvido de imediato. Mas não se frustre se não for resolvido no mesmo dia, na mesma hora. Porque Deus, quando Ele vai tratar de uma forma, Ele chama e quer mudar o nosso caráter. Depois a gente vai aprofundar assim para ver que um simples problema que a gente passa é Deus nos preparando para no nosso caráter, para que a gente seja aprovado. Sim, aprovado sim. E a gente eleve de nível, tá? E às vezes a gente não entende muito assim o trabalhar de Deus, né? Não é que Deus faz e deixa a gente estar nas coisas ruins. Não, você pode olhar que a maioria das coisas é a gente que mergulha e depois Deus tira-nos daquele mar de lama, daquele problema grandioso, né? Mas o mais importante, é o que eu quero que você perceba, é que quando nós estamos liberando a palavra de Deus, Deus está trabalhando dentro de você, existe uma unção toda especial que ela está contida na palavra, que eu libero aqui. Eu não sei o problema, não sei o que é, mas quando a gente libera, tá? Deus age em cima da sua palavra e vai plantando no teu coração, vai plantando na tua vida. E como eu falei ontem, né? Existe uma graça quando você é obediente às coisas de Deus, à palavra de Deus, né? E ver pela fala. E é fácil, assim, é tão normal a gente escutar isso. Mas será que nós estamos... Eu vou fazer uma pergunta.
vivendo pela fé, assim como a palavra diz que é para viver, né? Ou porque, deixa eu dizer algo assim que é tremendo. Tem uma forma de você viver pela fé que você vai viver não vendo as dificuldades nem os problemas que você está sentindo. Não é dizendo que você vai ignorá-los. Não, mas dizendo que você vai focar nas soluções e vai focar na fé que Deus está lhe dando para você superar tudo isso. É bem diferente. Às vezes a gente foca só na dificuldade. Então a gente torna o problema enorme, vamos dizer assim, o maior gigante de todos. E a gente não foca naquele que pode resolver o meu e o seu problema. Às vezes a gente até, vamos dizer assim, e essa forma errada de viver pela fé, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entregue tudo para Ele, converse com Ele, para Ele, e em cima vai ser total, ponto total, de nos suprir, de fazer tudo para que eu e você, nós possamos viver pela fé vitoriosos em Cristo Jesus. É preciso a gente ver o que é que Cristo fazia, o que é, como Cristo agia, como Cristo é. Você tem que ir ao Pai com a certeza que Ele é o supridor, com a certeza que Ele vai fazer, vai agir na hora certa, mas só que você não pode ficar braços cruzados, aguardando as coisas ou deitado. Não, Ele vai te dando aí no teu coração um desejo de você fazer algo. Aí você, como já é íntimo do Espírito Santo, aí você pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Me ilumina, me instrui. E isso é muito importante, porque você sair fazendo as coisas do teu modo, da tua jeito, de como você pensa, imagina, e a tua inteligência diz que é para fazer, não é a forma correta. Você tem que conversar com Ele, entender as respostas, entender esse desejo que está saindo do coração, para ver se não é o coração, é o desejo enganoso do coração, ou se já é o que Deus está mandando meu, né? Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou receber, vamos dizer assim, o meu Pai já falou coisas importantes, princípios importantes para todo o nosso viver. E eu vou dizer assim, tem alguns princípios, principalmente da prosperidade, que são esses princípios que o Senhor está dizendo: ei, filhos e filhas, preste atenção que eu já escrevi para você. E quando você aprende e coloca em prática sobre esses princípios, a tua vida ela vai se transformando. Às vezes a gente diz do dia para a noite, sim, e às vezes é um processo, como eu falei, é um tratamento do teu caráter. Porque eu vou dizer assim, algumas coisas é você que vai ter que aprender a administrar, principalmente na área de finanças. Eu estou falando de finanças aqui, mas porque o Senhor pediu para falar, mas tem outras áreas. E às vezes você não está conseguindo, às vezes é no profissional, às vezes é no relacionamento em casa. Olha, são tantas coisas que o inimigo ele tem atacado a vida dos filhos e filhas que vocês não têm noção. E por isso que a gente fala, umas semanas um assunto, outro dia outro assunto, e vai colocando. Por quê? Porque o Senhor está ajustando, colocando na rota, para nessa rota seguir em frente, né? E quando nós que somos os ministros e somos tocados e somos assim orientados a falar sobre algumas coisas para você praticar, né? Então o Senhor toca no nosso coração, a gente tenta ministrar para você e depois você faz a tua parte para ajustar, né? E tanto, vamos dizer, nós somos responsáveis, como vocês são corresponsáveis por praticar a palavra de Deus, né? E você está dizendo: mas não está funcionando para mim porque eu estou nas últimas. E eu digo, vamos prestar atenção ao que Deus está mostrando, porque aquilo que Deus está mostrando tem algo valioso ali que você não observou, você não viu com os olhos, vamos dizer assim, de filhos de Deus.
E se você olhar com os olhos de filho de Deus, você vai ver que Deus quer que você faça uma pequena coisa, você crê na palavra. Se você não crê na palavra, como você vai viver? Pela fé. Porque quando a pessoa está cheia de problemas, ela só olha os problemas, assim como eu falei. E o Senhor está convidando para você olhar para a sua palavra. O que é que eu estou falando para você? Ei, filho, ei, filha, eu estou falando que nesse teu caso a solução é essa. Então, vamos fitar os olhos aqui, vamos escrever, vamos estudar. Assistiu a de ontem? Só uma vez? Ou só a metade? Assista 3 vezes e faça anotações. Porque se você quer sair de um problema e você não está conseguindo, isso vai ser um desafio para você. Você fazer anotações e perguntar ao Senhor. E talvez até conversar conosco em cima daquele problema. Por quê? Porque tem algo grandioso que está sendo liberado na palavra. E eu pergunto até assim, quer mudar a tua vida financeira em 51 dias? Aí você diz, mas em 51 dias? Eu digo, sim. É passo a passo, é dia a dia. Tem tanta coisa para você ajustar na tua vida que você não está percebendo. Você só está percebendo o grave. Porque situações, todas as vezes, comete erros e paga o preço. E às vezes não, é porque a gente não aprendeu a fazer a forma correta. E às vezes situações de doença, disso, daquilo, algo que a gente praticou e nos deixou fora de, vamos dizer, do controle. Mas o Senhor está dizendo, olha filho, eu estou te dando sabedoria divina para você sair. Mas faça a tua parte, eu vou até chamar assim, faça o teu dever de casa. Qual é o dever de casa? Eu vou dizer assim, já pegou o exponencial do primeiro até agora? Já. Então faça o seguinte, veja o de hoje e veja o primeiro, veja o de amanhã e veja o segundo, e vá vendo e vá juntando. Agora vá anotando, se não anotar, tá. O que é que as chaves hoje foram liberadas para mim? Em que assunto? É nesse, então eu vou colocar em prática. E colocar em prática, gente, porque a gente diz assim, Deus não é meu provedor? É. Então como Ele vai me prover? Eu vou ficar sentado esperando? Não. Começa a orar, Senhor, o que é que Tu queres que eu faça? Ele não respondeu ainda? Continua, Senhor, Senhor, até Ele responder. Porque se Deus é o Deus dos milagres, mas eu tenho que ser o quê? Um provocador de milagres. Eu tenho que provocar os meus milagres. E às vezes as pessoas não sabem como provocar os milagres. E é justamente nisso que a gente vai fazer, é pegar na tua mão e dizer, olha, o milagre que você necessita é em qual área? É na área financeira? É. Então vamos agir assim, assim, assim. Ah, mas eu não consegui. Aí eu vou lançar uma palavra para você. Conseguindo fazer os exercícios, estou conseguindo fazer o que o Senhor está mandando. Aí eu digo, aí vai depender de você. Não vai vir pronto, não. Já está tudo resolvido, você já está com a vitória na mão, mas é preciso você dar alguns passos. E às vezes eu vou te falar alguma coisa tão maluca, eu vou dizer, pega esse versículo aqui e medita a semana toda, de dia, de manhã, tarde e de noite. Para quê? Para ser liberada a bênção, porque a bênção está travada. Então, para uma bênção estar travada, ela pode ter N motivos. Pode ser até que o inimigo esteja travando. Tá? Mas deixa o inimigo de lado aí, que ele não vai travar nada essa semana. Eu quero que você abra a tua palavra lá em Gênesis, capítulo 41. O versículo 1 diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. E quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras. E então as vacas feias e as vacas magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso o faraó acordou. E ele tornou a adormecer e teve um outro sonho. Trigo
espigas e cresceram no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento, e as espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. E pela manhã ele estava perturbado. Mandou chamar ali os magos, mandou chamar as pessoas que viviam com ele, e ninguém soube interpretar esse sonho. E todo mundo conhece a história e sabe que o chefe dos copeiros dele disse: faraó, enquanto eu estive na prisão, alguém conhecia, interpretou o meu sonho. E hoje eu estou restabelecido nesse lugar, e a outra pessoa do outro sonho foi enforcada. Pois lá havia um jovem hebreu, servo da capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou. E tudo aconteceu conforme ele interpretou. Aí o faraó disse: então, manda chamar. Quem era? José. Aí José toma banho, se prepara para estar diante do faraó. E faraó, quando recebe José, ele começa a contar: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo? Aí José responde: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então a gente vê aí que a narrativa, eu quero que você leia todinho, tá? Eu não vou ler todo aqui, até pelo... Aí faraó vai conta toda, aí diz: eu tive o primeiro, tive o segundo, né? Aí quando termina, José diz: o faraó teve apenas um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Você lembra que ontem, quando um dos títulos dessa meditação do exponencial, né, que Deus revela o que está por vir? E aqui nós estamos vendo o que Deus está preparando para seus filhos e filhas, o que Deus fez ali. Deus estava advertindo, mostrando a faraó o que estava para acontecer. E isso ele deu em forma de símbolos, e às vezes a pessoa não sabe os terrenos da vida, mas Deus deu um sinal. Ei, filho e filha, às vezes você recebeu o sinal, mas não cumpriu ali. Mas hoje eu quero que você, em cima dessa narrativa, se veja na narrativa, se veja onde Deus está te colocando, né? Ora como José, ora como o faraó, ora como... E José começa a explicar, né, o que eram as 7 vacas boas e as 7, que era os 7 anos, né? E as 7 espigas boas também eram 7 anos, né? E as 7 vagas magras e as feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, serão os 7 anos de fome. Então 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E ele vai explicando, né? Aí ele disse: o sonho veio a faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Deixa eu só fazer uma pausazinha. Ei filho, essa questão que tu está passando aí, Deus se apressa em querer resolver para ti, em querer realizar. Só presta atenção, porque Ele vai liberar sonhos. E serão sonhos proféticos, serão sonhos de visões. E se você não souber interpretar, nos convoca, nos convida, nos fala. Mas pede ao Espírito Santo primeiro, para que Ele te revele. Porque Ele vai te revelar como tu sair dessa situação, como está sendo resolvido essa situação de seca, essa situação de falta. Aí ele diz: procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. E faraó também deve estabelecer esses supervisores para recolher o quinto da colheita. E aqui ele foi dando as instruções, tá? E pulando lá para o versículo 38, diz assim: por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém
como este homem em que está o Espírito Divino? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus se preocupa quando você tem uma crise financeira. Deus se preocupa quando você está em crise no casamento. Deus se preocupa quando você está em crise familiar. Deus se preocupa quando você não está crescendo profissionalmente. Deus se preocupa quando não estão te tratando bem. Deus se preocupa quando os filhos e filhas estão sofrendo. Deus se preocupa quando os filhos e filhas estão doentes. Deus se preocupa quando as coisas ruins estão acontecendo com as pessoas boas. Deus se preocupa, preocupa. E Deus quer ver resolvido. E quer te dar, te entregar cada uma das soluções. Vida financeira, com a tua saúde, com o teu sucesso. E Deus promete, vamos dizer, eu vou te falar aqui, uma bênção financeira. Sabia que Deus tem uma bênção financeira para ti? Assim como Deus tinha ali, como era esse início de José? Rejeitado, jogado num poço, depois passou, os irmãos venderam como escravo e disseram ao pai que... Né? Então você conhece toda essa narrativa, vamos dizer assim, de fracasso. Né? Até mesmo quando ele estava ali trabalhando já para Faraó, acontece algo e ele é levado. Quanto tempo ele não passou ali naquela prisão até chegar aquele momento que Deus disse: ei filho, agora eu vou te tirar daí, e se você era um prisioneiro, agora eu vou te fazer o quê? Um rei. Junto ao rei ali, você vai ser governador do Egito. Se estava na prisão, esqueci. Agora está exaltado. Os que estão embaixo, está com problema, te eleva e te traz uma solução. Eu vou dizer, e não é qualquer solução não, é a solução top. No nosso linguajar, é top demais, é top das galáxias. Agora preciso você crer nessa palavra que diz que acontece. Se aconteceu com os antigos, já acontece comigo e acontece com você. Recebe essa palavra, recebe mesmo e não duvida. E não seja incrédulo, porque na hora que você está sendo incrédulo, você está duvidando da palavra de Deus. Então você vai preferir o quê? Os problemas, vai preferir o que você está passando, ou a palavra de Deus que diz que Deus está trazendo solução para ti? Está trazendo uma bênção financeira para ti. E Deus, quando Ele promete, Ele traz a provisão. Agora, quando que? Tem um se você fizer isso, se você cumprir isso, se você for obediente, se você sair... Aí às vezes você não presta atenção, mas são coisas tão pequenas, tá? Porque não dá pra gente esmiuçar. Mas o que a gente vem falando já é o suficiente para tu se alinhar. Às vezes até uma postagem que você posta ali nas tuas redes sociais, isso desagrada a Deus. Às vezes uma atitude com uma pessoa do trabalho, com a tua família, com o vizinho, isso às vezes pode desagradar. Porque e depois eu queria que você também, dever de casa, anota aí, Deuteronômio 28, do versículo 1, depois você vai para o versículo 2, aí você dá uma olhadazinha, aí frisa bem o 8º, vê se você está com a caneta de papel na mão, se não tiver, volta à ministração e faz, e anota isso aí, ó. Deuteronômio 28, o 2º versículo, o 8º e o 12º versículo. Dá uma olhada, não vou dizer aqui não, para ver se você está fazendo direito, se você vai cumprir a palavra de Deus. Porque se você deixar para lá, você está dizendo que não funciona, que não quer, e que não acredita e não crê. E quem fizer isso, vai colher bênçãos. Mas não é só por isso, né? Por você ser obediente e querer mais de Deus. Faça a tua parte. Nós vamos te ajudar, mas nós não vamos te entregar pronto. Ei, filho e filha, vamos dizer assim, no nosso linguajar, vamos arregaçar as mangas. E vamos assim, vamos criar vergonha. Porque tem muita gente que está, vamos dizer assim, não faço isso, não faço aquilo, faço aquilo. Ei, gente, eu estou puxando as orelhas aqui, mas é necessário. Porque tem tanta gente sofrendo que não conhece a palavra, que não conhece o que Deus quer fazer por você, qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E quando eu parei aqui, por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem que está o Espírito Divino? Gente, porque tudo pode estar perfeito, tudo está maravilhoso.
Mas se o Espírito de Deus não estiver na minha e na tua vida, de nada adianta. Porque ali, quando José interpreta, fala tudo, o próprio faraó reconhece que o Espírito de Deus tinha que estar nesse homem. Ei, o Espírito de Deus tem que estar em você. O Espírito de Deus tem que estar, e você tem que estar alimentando conexão. Por isso que a gente tem falado, se encha, se embriaga do Espírito Santo. Converse com ele, torne ele o amigo íntimo. Para quê? Para você sair dessa situação, porque você não vai sair sozinho não. Tem que vir a ajuda do alto. Eu sei que às vezes pode vir ajuda de quem está ao lado, mas você está procurando primeiro a ajuda de quem está ao teu lado ou a ajuda de quem está no alto? Isso é uma grande diferença. Depois o Senhor vai tocar nos corações das pessoas, nos corações de quem está ao teu lado para fazer. Mas primeiro você é quem tem que ser tocado, primeiro você é quem tem que ser alinhado, ajustado. Senhor, eu preciso falar. E são pequenos detalhes. Eu dei uns exemplos aqui só para você ver que para viver assim, 100% cristão, um estilo de vida, porque cristão é estilo de vida, é você renegar muita coisa do mundo, são esses prazeres, tá? Às vezes eu vou dizer assim, uma festa, e você não tem renegado, e depois você está com mil e um problema, porque você está descumprindo uma pequena besteira. É necessário ter bebida na tua vida? Não. Então vamos começar, para aí um pouquinho e vamos ver assim o que Deus está tratando. Porque às vezes não é em si, vamos dizer, a bebida, não é em si o vício, não é em si aquilo que Deus Deus diz, olha, faz igual a Adão e Eva. Tu não come desse fruto aqui não. Não é porque o fruto, não, é porque eu estou liberando uma palavra. E se você é um filho obediente, Deus dizendo, e você não come, você está sendo obediente a mim. Então, nada pode te pegar, nada pode... Porque aí eu sou teu provedor, teu protetor, sou teu pai, supridor, sou tudo. Então eu mesmo faço obediência. E às vezes é igual a Adão e Eva. Porque isso nos leva a pecar, nos leva a isso e aquilo. Gente, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Porque às vezes a gente até fala para as pessoas, eu vou fugir aqui um pouquinho do contexto, mas como é a questão de pecado, você sabe que pecado, você pode cometer seus próprios pecados e também você pode levar outras pessoas a cometerem pecado, né? Então imagina aí, se você comete seus pecados, já é ruim. E se você faz pessoas tropeçarem, você é uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Gente, presta atenção, tá? Vamos dizer, você mulher, você homem, vocês vestem roupas que despertam desejos sexuais, sensualidade no teu semelhante. Aí a gente diz, como assim? E você vê logo, quando a pessoa pega e começa a esticar a roupa para cobrir, para sentar e não está adequadamente. Tu acha que uma pessoa que vê, ela não vai ser tentada a pecar? E é você que está incentivando, insinuando a pessoa a ter maus pensamentos. Jesus disse que até no pensamento o homem peca, se pensamentos e tudo. Jesus disse, olha isso, o homem peca até no pensamento, a mulher, então isso serve. Mas eu estou só fazendo um alerta que é para você entender que as coisas elas são sérias se você não cumprir os pequenos princípios. Aí depois você fica com a vida meio desmantelada e você diz, mas eu não sabia que isso levava a isso. Gente, é sério, né? Então não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, né? Seja você mesmo, né? E Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Gente, Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, quem ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado as minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar.
traz consequência. Como assim, o pecado traz consequência. Por isso que o Senhor não quer que eu e você nós pecamos. Porque a gente diz, não, mas é só uma besteirinha, aí a gente faz. E aquilo torna às vezes uma coisa tão terrível na vida da gente. Por quê? Porque a gente descumpriu o que o Senhor estava dizendo, né? Então, pergunta. Por que você quer ser próspero financeiramente? Aí você diz, para ter uma vida melhor, que todo mundo pergunta, todo mundo responde, tem isso assim. Eu digo, mas aí tem um propósito de que essa prosperidade financeira, ela vai ser útil na missão, numa provisão para a obra de Deus, para que Deus quer que outras pessoas sejam alcançadas? Não. Pois já começa a pensar dessa forma. Como é que Deus vai te dar muita provisão se tu quer só para o teu bem? Vamos dizer assim, tu olha só para ti mesmo, é egoísta. Não, tem tanta coisa. A gente está falando na obra crescer, porque é para a obra crescer, para uma internet estar aqui, tem que ter instrumentos, tem que ter as coisas. Então isso também depende. Tá? Isso poderia chegar muito mais se tivesse melhores equipamentos, melhores isso, melhores aquilo, pessoas, equipes, tudo trabalhando. Então veja o quanto podemos fazer para a obra de Deus. Quantas coisas o reino prosperar para os filhos e filhas, porque você vai fazendo, daqui a pouco chega uma bênção, uma graça, uma misericórdia, e você diz, eita, é Deus agindo como tua fonte, como tua provisão. Você já fez dele, como a gente vem falando, né? Primeiro Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas nos são acrescentadas. Não, eu tenho pedido a fulano, ciclano, tenho feito isso, tenho feito aquilo. E gente, para aí um pouquinho. Peça a ele. Você acha que ele não tem um plano financeiro para ti? Você não acha que ele tem um plano de prosperidade? Você não acha que ele não tem um plano de bem? Você não acha que ele tem um plano de tua saúde? Você não acha? E tu já perguntou para ele que plano é esse? Não. Não. Finanças, saúde, relacionamento, sucesso. Tu já perguntou qual é o plano que Deus tem para ti? Não? Pois Deus tem um plano para ti. Jesus viu a fome de multidões, daquela multidão que estava ali ao redor. O que Jesus fez? Multiplicou. Jesus fez o quê? Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus foi o quê? Exponencial. Por quê? Porque tinha uma multidão com um grave problema. E Jesus foi o que? A solução. Por todos os teus problemas, Jesus é a solução. Deus vai revelar a você onde estão as suas provisões financeiras. Já existe um local guardado nessa provisão para pagar tuas contas atrasadas, para você prosperar, para você se organizar. Já estão guardadas. Você sabe onde está? Não, então tem que perguntar a Deus, que Deus tem um mapa, tem um caminho, tem isso, tem aquilo. Deus é capaz de fazer uma pessoa que nem te conhece, vamos dizer assim, te dar até um aumento. Creia, receba, peça, Senhor, eu preciso, eu quero que venha a solução de ti, só que às vezes vem na solução por mãos humanas. Mas busca na palavra, busca cumprir. Todas as tuas necessidades são supridas. Começa a declarar. Pega o versículo. Se não tem, não faz. Então, tem como, né? Então, começa a administrar um pouco essas coisas, né, para que você tenha. Aí você vê assim, aí diz, eu tenho que enxergar pelos olhos da fé. Não vou ver, potencializar essas duplicadas, esses problemas aí. Eu vou o quê? Focar no meu Deus, que é o supridor. Aí você já acorda e já começa a tirar todos esses maus pensamentos. Peraí, não me tira a minha paz não, peraí. Eu sou abundante, pois assim é a palavra do Senhor. E começa a fazer a tua própria oração de abundância. Você não consegue? É dever de casa, isso é chave. Porque da hora que você se vê abundante, pagando todas essas contas, tudo, você vê que o universo já vai estar trabalhando o próprio. Perguntar, você é dizimista?
Não. Você é ofertante? Não. Você é um semeador para a obra de Deus? Não. Você é um semeador na vida de pessoas necessitadas? Não. Gente, nessa época de escassez, Deus vai mostrar tantas coisinhas na nossa frente. Às vezes até um troco errado, como eu já falei aí, um dinheiro no chão, algo assim, que você vai olhar e é Deus testando o meu e o seu caráter. Porque às vezes a tua necessidade está tão grande que você quebra os princípios. Você recebe aquele troco errado, sabe que estava errado, sabe que uma pessoa vai ter prejuízo, mas você diz, não, mas eu estou precisando, foi Deus. Não foi Deus nada não, foi Deus mostrando para ver se tu tem caráter. E as pessoas têm se perdido em tão pouco coisa. É capaz até de Deus criar uma situação e tu tá, vamos dizer assim, só tem o dinheiro do teu pão hoje. Aí Deus manda uma pessoa vir te pedir um pão. Aí você diz, é assim? É. Tu lembra daquele caso da viúva? Um punhado de fruta. Morramos. Não é meu filho. E o que foi que Deus fez? Manda o profeta e o profeta diz, ei, prepara aí um pão para mim, um bolo. Aí ela diz, se ela tivesse dito, não, eu só tenho isso aqui, eu vou fazer para mim, meu filho. Mas estava debaixo de uma palavra de Deus. E aqui eu estou liberando uma palavra. Vai acontecer a situação que talvez alguém peça alguma coisa que se você só tem aquilo. E esse pouco ele vai se tornar muito. Ele vai multiplicar. Assim como nunca faltou pão e nunca faltou azeite. Aí você diz, mas quando eu tiver eu ajudo. Tá bom, fica aí. Aí tu não vê, tu não vive, tu não experimenta o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é assim. É Deus dizendo, tu quer dinheiro? Quero. Então pega esse teu dinheiro aí que é uma semente e planta para ver se não vem 30, 60 e 100. Hã? É, gente. Agora não é de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Deus vai te dar o desejo, vai te mostrar o que é. Porque não vai fazer como às vezes as pessoas usam e dizem, ei, me dê! Não, deixa Deus tocar no teu coração. Agora abranda teu coração aí para que você, vamos dizer assim, não seja tão duro que não escute a voz. Ou você não escute a voz de um. Amém? Por que eu fiz essas perguntas, esses alertas? Porque José ali, ele estava o quê? Na prisão, como escravo. E dali ele foi promovido por Deus. E você tem dito, eu quero uma promoção dessa de Deus. Deseja aí. Não é pecado desejar algo bom que aconteceu, que você viu, está na palavra. E, de repente o quê? Ele é convidado para vir para frente de Faraó. Depois ele é convidado para quê? Para estar no palácio. Ele é convidado o quê? A executar uma tarefa, interpretar um sonho. Só que esse sonho, se você fosse olhar, interpretar um sonho vai me levar para palácios, para governar, ser governador. Que vai te levar a sair dessa situação, a te levar a patamares mais altos, é o Espírito Santo de Deus. Pois ali Deus preparou o quê? Uma provisão divina para José, para os seus lá, que depois, se você acompanhar a história, você vai ver que até essa fome ela se alastrou, que o mundo inteiro vinha se abastecer da provisão do Egito. Peraí, mas não era na terra, não, era no Egito. Era naquele povo que aprisionava, era no povo que tornou escravo. E o que Deus faz, o que? Coloca ele ali, coloca diante. E o Espírito Santo de Deus é quem diz, olha, é assim, assim, assim. E José reconhece, olha, não é de mim, é dele, é de Deus que vem. E Deus está dizendo, e Deus fez assim, 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 assim. E Deus está fazendo assim, assim, assim na tua vida. Recebe. Não é o interpretador de sonho. É no ajudador, que é o Espírito Santo.
José foi chamado, José se apresentou, José interpretou os sonhos, José é comissionado, José é promovido a governador. José se torna governador do Egito. Ele era o quê? Um prisioneiro, não era nada, não era ninguém, e agora é o quê? Um governador. É um tempo de dedicação que você tem que estudar a palavra de Deus. É um tempo de dedicação que você tem que escrever. Diz, Senhor, é por meio da tua palavra que vem. É por meio do Espírito Santo que eu vou receber a melhor estratégia. É por meio do Espírito Santo que vai me tirar dessa situação. Amém? Então, já conversei. Hoje estendeu um pouco, mas também hoje é feriado, né? Para alguns trabalham, outros não. Mas eu só tenho que desejar, né? Que o Espírito de Deus possa tocar, encher, que o Espírito de Deus traga as revelações para você sair de onde você está e ir para o lugar mais elevado em Deus. Amém? Então fica atento, assista 3 vezes. Não se preocupa com esses puxões de orelha. Se preocupa que tem um pai que gosta de você. Tem um pai que está te dando a solução. Só falta você agir. Seja um provocador do teu milagre. Deus já tem um local das provisões financeiras para ti. E Ele quer te mostrar. Recebe? Em nome de Jesus. Amém? Shalom, povo escolhido de Deus. Fiquem na paz.